Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Scorsi. Eu vou resolver com vocês hoje as questões da FAMEMA 2025, tá? As questões de química da FAMEMA. Se você não conhece o canal, dá uma olhadinha lá. Eu resolvo os principais vestibulares do país, né? Unicamp, Enem, Unesp, FUVEST, Unifesp, FAMERP, FAMEMA, Santa Casa. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Questão número um: a queda do Império Romano por volta do século V, deixou a população local desamparada, vendo-se obrigada a buscar recursos para sobreviver. Uma das consequências desse desamparo foi a depredação do Coliseu, feita de mármore, rocha metamórfica com de carbonato de cálcio. Esse anfiteatro foi continuamente saqueado pela população à procura de CaCO3, que, quando aquecido, fornecia a cal, necessária para a produção da argamassa, utilizada na construção de moradias. Qual o número de elétrons da camada de valência do metal que constitui o carbonato de cálcio? Galera, carbonato de cálcio, CaCO3. Quem que é o metal? Ca. Como você tem a tabela periódica na prova, não precisava nem fazer distribuição eletrônica, nada. O metal é o Ca. Então, se o cálcio está na família 2A, logo nós sabemos que ele possui, né, os elementos da família 2A. Eles estão na família 2A porque eles possuem, na distribuição eletrônica, dois elétrons na camada de valência. Então, o cálcio tem dois elétrons na camada de valência. Ou, se fosse por outro caminho mais longo, mas considerando a tabela, você vê que o cálcio tem número atômico 20, só fazer a distribuição no diagrama de Pauli. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, acompanha na seta, depois de 3P6 vem o 4S2, ó. 6, 12, 14, 16, 18, 20. Então ele tem dois elétrons na última camada, que é a camada de valência. Ok? Bom, o que mais que ele pergunta? Escreva a fórmula do cátion, formado quando esse metal, que metal? O cálcio, reage para construir o carbonato de cálcio. Caminho mais rápido, ó, carbonato de cálcio, galera. CaCO3. Se você souber um pouquinho de tabela de ânions, você sabe que o carbonato tem carga menos 2, né? Porque ele veio lá do ácido carbônico. Então, se você tirar os dois hidrogênios do ácido, você tem um ânion carbonato. Então, se o carbonato é menos 2, o cálcio é mais 2, porque as cargas aqui se cancelaram e ficou CaCO3. Então, um dos caminhos, né? Qual é a carga do cátion? Ca mais 2. O outro caminho é que, como o cálcio tem dois elétrons na camada de valência, os átomos nas ligações químicas têm que obedecer à teoria do octeto. Então, se ele tem dois elétrons na camada de valência, todo elemento, a regra geral, né? Todo elemento que tem um, dois ou três elétrons na camada de valência, ele doa elétrons para ficar com oito elétrons na camada anterior. Então, o cálcio que tem dois, ele vai doar esses dois para quê, galera? Olha lá, ó, para ficar com oito elétrons na camada anterior. Então ele doa esses dois elétrons da camada N para ficar com oito elétrons na camada M. Então quem doa elétrons fica positivo. Como ele vai doar dois elétrons, a carga dele será mais dois. Então, caminhos diferentes para você resolver esse item A. Bem tranquilinho, beleza? Letra B. Escreva a equação que representa a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Olha que legal, galera. Ele falou no texto que o carbonato de cálcio, olha lá, quando aquecido, fornecia óxido de cálcio. Então vai fornecer CaO. O que mais que libera, galera? Porque estão faltando átomos aqui nos produtos. Ó, no reagente, um cálcio. No produto tem um cálcio. Ok. Agora, e o carbono do CaCO3? Não tem carbono no CaO. Ah, então vai formar algum composto que tem carbono aqui. Que mais? Três oxigênios no reagente. No CaO só tem um oxigênio, estão faltando dois. Então vai formar CO2. Então a equação é CaCO3 formando CaO mais CO2. Bem tranquilinho. Sabendo que a proporção entre o carbonato de cálcio e o seu respectivo óxido, que é a cal, é de um para um. Ou seja, ele falou, ó, a proporção é de um para um. O CO2 ele não fala, mas a equação já está balanceada, a proporção aqui é tudo um para um para um.
Pergunta, a massa de cal em quilos, então nós vamos descobrir a massa de cal, vou lá embaixo da cal e coloco X, produzido na decomposição de 600 quilos de carbonato de cálcio. Então, vou lá em carbonato de cálcio, 600 quilos. Só que ele falou, considerando que o mármore utilizado nessa... Mármore é formado por carbonato de cálcio. Só que ele falou que a pureza desse carbonato de cálcio é de 80%, ou seja, desse total de 600 quilos, apenas 80% é de carbonato de cálcio puro. O restante são impurezas. Ah, então eu não vou trabalhar com 600, eu vou trabalhar apenas com 80% desse valor, porque é só a parte pura. Então, vou multiplicar os 600 por 80%, ou seja, por 0,8. Bom, embaixo, eu vou tirar aqui, ó, da proporção do balanceamento. Como eu estou trabalhando com massas, eu vou usar as massas molares. Eu tenho 1 mol de CaCO3, a massa molar do CaCO3 é 100, tá? Ó. Se você olhar a a tabela periódica, vai constar os valores de massas atômicas, né? Massas molares. O Ca vale 40, o carboninho vale 12, o O vale 16. Como são 3, 3 vezes 16, 48. Lembrando, esses valores você consultava, né, com base na tabela. Então, massa molar, 100 gramas por mol. Então, tá aqui, ó. E do outro lado, 1 mol de CaO. Quanto que vale 1 mol em gramas? Ó, consultando as massas molares. O Ca vale 40, o O 16. 40 mais 16, 56. Então, feito isso, era só multiplicar em x, então vai ficar 0,8. Multiplicando ali, ó, 0,8 vezes 600 quilos, vezes 56 gramas, dividido por 100 gramas. Aí você cancela aqui, ó, o grama com grama, a unidade que sobra é o quilo. Então, tá bem? Então, resultado, 268,8 quilogramas de CaO. Uma questão bem interessante, né? Tranquila de estequiometria trabalhando com pureza, beleza? Próxima questão, vamos lá. A adição de um soluto não volátil a um solvente altera as temperaturas de ebulição e de congelação ou congelamento, produzindo soluções que são utilizadas em sistemas de arrefecimento e regulando a temperatura desses sistemas. A tabela apresenta a composição de 3 soluções formadas por solutos não voláteis. Então, a primeira, soluções. Né? São 3 soluções. Então, vou dissolver o soluto em água, né? No solvente. Então, a primeira solução foi feita com o soluto cloreto de magnésio em água. A segunda com etilenoglicol, a terceira com propilenoglicol. Ele deu as formulinhas também. E a concentração? Letra A, galera. Qual das soluções é condutora de eletricidade? Então, o que você vai observar? A condutora de eletricidade é a solução 1. Ele não pede para justificar, mas se pedisse, por que a solução 1? Porque aqui ó, você tem magnésio, que é metal, com cloro, a metal. Isso daqui, ligação de metal com a metal, é uma ligação iônica. Então, esse composto, né, esse soluto número 1, né, o MgCl2, é um composto iônico, porque é ligação de metal com a metal, uma ligação iônica, então é um composto iônico. E vamos lembrar, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, porque os íons estão bem grudadinhos, não tem mobilidade, não tem íons livres. Como que a gente faz para separar esses íons? Ou aquecendo, fazendo né, a fusão, ou em solução aquosa, né, desde que seja um sal solúvel. Então, MgCl2 ele vai ser um bom condutor de corrente elétrica quando? Quando fundido, derretido ou em solução aquosa, porque ele está falando que são soluções. Então tem o soluto e o solvente, a água. Então, uma solução. Então, qual das soluções é condutora de eletricidade? É a solução 1, pois trata-se de um composto iônico, então vai gerar em água uma solução iônica. Solução com íons livres, por isso que conduz a eletricidade. As soluções 2 e 3 não tem metal, não tem, não é formada por íons, porque o MgCl2 é formado pelos íons, né? Mg mais 2 e Cl menos. Ok? Agora, as soluções 2 e 3
São compostos. Deixa eu anotar aqui, ó. Não tem íons. Então é um composto molecular. Ou seja, não é formado por íons. Só tem moléculas. Então, os únicos compostos moleculares, né, formados por ligações covalentes, que conduzem corrente elétrica são os ácidos e somente na presença de água. Então, como etileno glicol e propileno glicol não são ácidos, eles não conduzem corrente elétrica nem sólido, nem líquido, nem solução aquosa. Tá bem? Então, a solução condutora de corrente elétrica é a solução 1. Qual o tipo de ligação existente no soluto presente na solução condutora de eletricidade? Bom, se é formado por metal é metal, por cátion e ânion, ligação entre íons, ligação iônica, ok? Vamos lá. Letra B. Copiei aqui, galera. Ó. Letra B. Qual das soluções apresenta maior temperatura de congelação ou congelamento? Galera, vamos só lembrar uma coisinha. Eu costumo nessa aula falar o seguinte. Essa aula, a gente lembra dessa dica aqui, ó, que eu passo para os meus alunos, que é o para você. Tá? Vou colocar de vermelho mesmo. O que que é o para você? As propriedades coligativas, elas dependem do número ó, P, que indica o número de partículas dispersas. E essas quatro propriedades coligativas, uma estuda a pressão de vapor, a outra estuda a pressão osmótica, a outra propriedade estuda o ponto de conge... Opa, ponto de congelamento. E a outra propriedade estuda o ponto de ebulição. Bom, o que nós devemos saber? Quando você adiciona um soluto na água, você altera as propriedades. Você altera a pressão de vapor, a pressão osmótica, ponto de congelamento, ponto de ebulição. E aí, olha que interessante, galera. Ó, as propriedades coligativas dependem do número, né? As quatro propriedades coligativas dependem do número de partículas dispersas. Ó, quanto mais partículas dispersas, ó, você vai alternando, ó, maior, aqui, ó, o macete, ó, maior, menor, maior, menor, maior. Ou seja, tem toda uma aula, né, em cima disso, mas aqui é só uma dica. Quanto maior o número de partículas dispersas, quanto mais partículas eu tiver ali na solução, menor será a pressão de vapor, maior será a pressão osmótica. Menor será o ponto de congelamento, maior será o ponto de ebulição. Essa é a dica. Então, o que acontece, galera? Ele pergunta: qual apresenta maior temperatura de congelamento? Antes de analisar isso, eu tenho que descobrir qual é o número de partículas que cada solução vai gerar, certo? Então, vamos lá. MgCl2, né? MgCl2 é um sal, então sofre dissociação, então composto iônico, vai liberar íons em água. Então, o que o MgCl2 libera? MgCl mais 2Cl menos, né? Ó, 1 Mg, ó, 2 cloros, 2 cloros. Então, olha a concentração do MgCl2, 0,1 mol por litro. Então, 0,1 mol de MgCl2. Como a proporção de MgCl2 para Mg ó, é 1 para 1, então, se aqui eu tenho 0,1 de MgCl2, eu vou ter 0,1 de Mg. E ó, a proporção de magnésio ó, é 1 para 2 cloros. Opa! Então, se eu tenho 0,1 de magnésio, vou ter 0,2 de cloro. Só usar a proporção. 1 para 2. 0,1, 0,1, 0,2. Então, esse MgCl2, ele vai gerar para mim, em água, né, uma quantidade total de partículas de 0,1 mais 0,2, total de 0,3 mol de partículas dispersas. Ok? Vamos lá.
E o etileno glicol? Já vimos aqui, ó, etileno glicol e o propileno glicol são compostos moleculares, ou seja, não liberam íons em solução aquosa. Se não libera íons, né, são compostos moleculares, eu só vou ter moléculas. Então, quanto que eu tenho de etileno glicol? Olha lá, 0,1 mol. Então, eu vou ter um total só de 0,1 mol de partículas, porque ele não libera íons, então eu vou ter só 0,1 mol de moléculas ali. E o propileno glicol, que também não libera íons, vou ter uma concentração de 0,2, então vou ter apenas 0,2 mol de partículas dispersas. Feito isso, olha a pergunta. Qual apresenta maior temperatura de congelamento? Temperatura de congelamento é o Czinho aqui, ó. Opa! Ih, professor, mas aqui, ó, nessa dica, tá o menor ponto de congelamento. Ué, então é só inverter tudo. Ó, para solução, ó, para você. Vamos inverter tudo então, ó. Menor, maior, menor, maior, menor. Então, olha que interessante. A solução que tem maior temperatura de congelação ou congelamento, ó, a que tem maior temperatura de congelamento é a solução que possui menos partículas dispersas. Qual a solução que tem menos partículas dispersas? Olha, a 1 gerou 0,3, a 2 gerou 0,1, a 3 gerou 0,2. Qual a solução gerou menos partículas? A 2 gerou 0,1 mol. Então a solução 2 é que tem o maior ponto de congelamento. Belezinha? Nem pediu para justificar, né? Mas coloquei, ó, pois possui menor número de partículas dispersas. Beleza? Complete o gráfico de temperatura, né? No caso, a temperatura de ebulição, pressão de vapor. A pressão de vapor ele colocou aqui, ó. Bom, vamos analisar as três curvas. Ó, ele está falando de ponto de ebulição. Então vamos lá. Olha lá. Ó o macete aqui, a dica, ó, o para você. Qual a solução, gente? Tem o maior ponto de ebulição. Aqui tem mais partículas. Ah, então vamos lá. Ó, vamos traçar. Vamos pegar a pressão de vapor e traçar uma retinha aqui, ó, só para você entender, ó. Ó, traça uma reta. Ó, a preta, vou descer. Tem essa temperatura de ebulição. A curva vermelha, ó, uma temperatura de ebulição maior. Ó, considerando a mesma pressão, ó, a curva mais à direita, ó, ela tem uma temperatura de ebulição maior. Se a curva mais à direita tem uma temperatura de ebulição maior, é a solução que tem o maior número de partículas. Qual solução gerou mais partículas? Ó, 0,3, 0,1 ou 0,2? 0,3 é a solução 1. Então, a primeira, essa curva aqui, ó, corresponde à solução 1. A curva mais à direita, que tem um ponto de ebulição maior. E a curva que está mais à esquerda, ó, é a curva preta. Ela tem um ponto de ebulição menor. Se ela tem um ponto de ebulição menor, é porque ela tem menos partículas. Qual que tem menos partículas? A solução 2, ó, gerou 0,1 mol de partículas. Então é a solução 2. E a intermediária, solução 3. Beleza? Uma questãozinha aí, né? Bem interessante, galera. Lá, próxima questão. Questão 3. O ácido fosfórico é utilizado no processo de produção de refrigerantes do tipo cola, o que gera resíduos contendo o íon monohidrogênio fosfato, HPO4-2. A eliminação desse íon pode ser feita pela adição de íons Al+3, massa molar 27 gramas por mol, que atuam como coagulante e precipitam íons fosfato, PO4-3, de acordo com a equação. O que ele quis dizer até aqui, galera? Que eles adicionam o Al+3, né, com o monohidrogênio fosfato,
Assim, esse fosfato precipita, né, reage com alumínio, formando fosfato de alumínio, que é o AlPO4, sólido. Então eu consigo retirá-lo. E aí ocorre a liberação de H+ aquoso. Bom, em uma indústria de refrigerantes tipo cola, um químico preparou uma solução de coagulante com concentração de íons Al+3 igual a 5,4 10 a menos 5 gramas por litro e pH igual a 6. Calcule a concentração de íons Al+3 em mol por litro presente no coagulante. Bom, ele já deu a concentração em grama por litro, gente. Galerinha, então é só transformar ó, grama por litro. Ele quer transformar em mol por litro. Ele pergunta em mol por litro. Ó, grama por litro ele já deu. Transformar em mol por litro. Ó. Litro com litro já está certo. Então você é só transformar. É só transformar o grama em mol. Então, ó, quantos mols de Al+3 eu tenho em 5,4 10 a menos 5 gramas. Então eu tenho a quantidade em gramas de alumínio. Isso corresponde a x mol. Ele falou que a massa molar do Al, 27. Então, 1 mol, 27 gramas. E é só multiplicar em x. Bem, então, a galera ó, vai ficar 5,4 10 a menos 5 dividido por 27. Esse 5,4 10 a menos 5, para tirar a vírgula e ficar facinho a continha aqui, eu transformei, ó, 54 10 a menos 6. Ok? Dividido por 27. Então, 54 por 27, 2. 2 10 a menos 6 mol. Então, a concentração de Al+3 em mol por litro é 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Bem tranquilinha, bem gostosa, uma questão de resolver. Beleza? E olha outra parte, galera, bem tranquilinha também, moçada. Olha o que ele diz. Considerando o pH da solução, olha, ele falou que o pH é igual a 6. Considerando o pH da solução preparada na indústria de refrigerante citada no texto, classifica essa solução em ácida, básica ou neutra. Meu, pH 6. Todo pH menor que 7, uma solução ácida. Então, solução ácida. Não pede nem para justificar. Solução ácida. Ponto final. Bem tranquilinho, ok? Vamos lá, galerinha. Letra B. Escreva a expressão que representa a constante de equilíbrio, Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Bom, galera, cuidado. Toda constante de equilíbrio, como que a gente calcula uma constante de equilíbrio? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Uma dica para você não esquecer sempre. Se você esquecer se é produto sobre reagente ou reagente sobre produto, lembra assim, ó, é a ponte que fica sobre o rio. Então, produto, ponte sobre o rio, reagente. E nunca o rio sobre a ponte, nunca reagente sobre produto. Tá bem? Então é a ponte sobre o rio. Só que lembrando, Kc, constante de concentração. Vamos lembrar, na expressão de Kc em equilíbrios químicos, não entram substâncias no estado sólido. Então, ó, aquoso entra, ó, o AlPO4 é sólido, sólidos não entram. Então, ó, então os outros íons entram, ó, as outras substâncias, tá aí tudo aquoso. Então, produto sobre reagente. Então, quem que é o produto? H+, vamos só ver aqui rapidinho, galera. Essa equaçãozinha tá balanceada, ó. Um Al, um Al, um P, um P. 4O, 4O, um H, um H. Beleza? Tá certinho. Então vamos lá. Produto sobre reagente. Então não entra sólido. Então, concentração em mol por litro, gente, o símbolo é o colchete, tá bom? É o símbolo da concentração mol por litro. Então, concentração em mol por litro do produto, então concentração em mol por litro do H+, elevado ao balanceamento, que é 1, né, quando eu não precisa colocar, sobre concentração em mol por litro dos reagentes. Quem são os reagentes? Al+3, concentração em mol por litro do Al+3, vezes concentração em mol por litro do HPO4-2.
Os balanceamentos, né? Os coeficientes é tudo 1, é tudo elevado a 1, então não precisa colocar. Ok? Bem tranquilinho, galera. Então a expressão do KC tá aqui, era só lembrar que no KC, a expressão não entram substâncias no estado sólido. Esse era o maior peguinho, tá bem? Muitos não se atentavam dessa substância aqui, ó, que ela é sólida, ok? Então ela não entra na expressão. Bom, que mais? Cite o sentido. Quando ele fala sentido, é se o equilíbrio vai ser deslocado para a direita ou para a esquerda. Para que lado? Direita ou esquerda? Sentido de produto ou sentido dos reagentes? Porque é um equilíbrio, a reação ocorre nos dois sentidos. Então, cite o sentido em que a reação de precipitação de um fosfato será deslocada se for adicionado a solução hidróxido de sódio. Então, quando você colocar o hidróxido de sódio, o que, que o Na, né? Aqui, ó, ali está o equilíbrio, ok? Quando você adiciona esse equilíbrio NaOH, o NaOH vai dissociar uma base forte, vai liberar Na ou H-. O que, que vai acontecer? O Na- não é um íon comum, né? Ó, Na- não tem no equilíbrio. O OH- também não tem no equilíbrio. Porém, qual é o, né, macetezinho que eles queriam que o aluno enxergasse? Quando você adiciona OH-, OH- reage com o quê? Com H+ para formar água. Então, à medida que você vai adicionando OH- naquele equilíbrio, os íons OH- vão reagindo com os íons H+ do equilíbrio. Então, à medida que você vai colocando íons OH-, o OH- reage com o H+, vira água. Outro OH- entra, reage com o H+ e vira água. Então, à medida que eu vou adicionando o OH-, os íons OH- vão consumindo os íons H+ do equilíbrio. Então, o que que vai acontecer com a quantidade de íons H+ do equilíbrio? Vai diminuir. Então, vai diminuir a concentração de H+ no equilíbrio. O que que o Le Chatelier falava? Diminuindo a concentração de H+, o equilíbrio vai sentir essa perda. E o que o equilíbrio vai começar a fazer? Ele vai começar a produzir H+ para repor os íons que estão sendo perdidos, para gerar um novo equilíbrio. Então, o que que o Le Chatelier falava? Quando ocorre uma diminuição da concentração de algum dos participantes, o equilíbrio desloca no mesmo sentido, no sentido de repor aquilo que foi perdido. Então, quando você diminui, coloca o H-, ele consome o H+. Então, a quantidade de H+ no equilíbrio diminui. Diminuindo a concentração de H+, o equilíbrio é deslocado para a direita. Então, o equilíbrio é deslocado para a direita e começa a produzir mais H+, para repor o que está sendo o que foi perdido. Então, o Le Chatelier falava: toda vez que você aumenta a concentração de um participante, o equilíbrio desloca para o lado oposto. E quando você diminui a concentração de um participante, o equilíbrio desloca para o mesmo sentido. Então, se vai ocorrer uma diminuição da concentração de um produto, o equilíbrio é deslocado para a direita, no sentido dos produtos. Então, o equilíbrio é deslocado para a direita. Beleza? Uma questãozinha bem interessante. Vamos lá, questão número 4. E última. A produção de biodiesel envolve a reação entre óleos vegetais e metanol. Essa reação gera glicerina, um subproduto de alto valor agregado. A glicerina pode ser convertida em gás de síntese, uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, que é utilizada na produção de metanol, que poderá ser novamente usado na reação de produção de biodiesel. A reação de conversão de glicerina A reação de conversão de glicerina em gás de síntese e o calor associado ao consumo de 1 mol de glicerina estão representados na seguinte equação. Então, a gente deu a glicerina, formando 3 mols de CO e 4 mols de H2. Bom, cite a função orgânica a qual pertence a glicerina. Então, ela tem 3 hidroxilas, né, ligados a carbono saturado, né? Então, a função álcool. Bem facinho. Escreva a fórmula molecular da glicerina. Bom, vamos colocar os vértices, vamos completar os carboninhos, ó. Carboninhos, ó. 1, 2, 3. Esse primeiro carbono aqui, ó, tá fazendo duas ligações, então ele tem dois Hs para completar as quatro. Esse carbono do meio faz três ligações, então ele tem um Hzinho.
Esse carboninho que eu circulei faz duas ligações, então tem dois Hs. Então a glicerina tem quantos Hs? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. E 3 oxigênios. Então a fórmula molecular C3H8O3. Ou, você não precisa nem completar os carbonos e hidrogênio, é só ver a equação balanceada. Ó, nos produtos, gente, uma outra forma bem facinho, ó. Se não soubesse, ó. O que nós temos no produtos? 3 vezes 1, 3 carbonos. H, 4 vezes 2, 8. E oxigênio, ó, 3 vezes 1, 3. Que era a fórmula da glicerina. C3H8O3. Esta é a fórmula molecular. B. Considerando a entalpia de formação do CO igual a menos 110 kJ por mol, né, o calor envolvido na formação de um mol de CO, menos 110 kJ, determine a entalpia de formação da glicerina. Então, eu tenho a equaçãozinha, ele te deu o ΔH, 1 mol de glicerina, formando 3 mol de CO e 4 mol de H2. Vamos lembrar? Bom, ele quer saber o calor de formação da glicerina, a entalpia de formação da glicerina. Então, vou chamar de X. Então, estou separando, ó. Aqui, galera, eu separei reagentes de produtos. Ok? Bom, quanto vale o calor de formação do CO? Menos 110 kJ por mol. Como nós temos 3 mols, então é 3 vezes esse valor. Ah, mas e do H2? Ele não forneceu. H2 é uma substância simples. Lembrando, substância simples no estado padrão, é 25 graus, é um ATM, né? Forma alotrópica mais estável, entalpia igual a zero. Então, como ele não falou nada da entalpia do H2, substância simples, entalpia igual a zero. Bom, então vamos lá. Entalpia total dos reagentes, X, que é da glicerina. Entalpia total dos produtos, menos 330 mais zero, menos 330. Bom, olha ali de verde, galerinha. O ΔH de uma reação, esse M deitado aqui é somatório. Então, o que que eu faço para calcular o ΔH de uma reação? Com base nos calores de formação, que é o que ele deu. Eu pego a somatória dos calores de formação dos produtos menos a somatória dos calores de formação dos reagentes. Para não só ficar preocupado com essa fórmula aí, ó, eu resumo. Como que você calcula o ΔH? Entalpia total dos produtos menos a entalpia total dos reagentes. Entalpia total, o ΔH, ele deu mais 350. Entalpia total dos produtos, menos 330. O menos da fórmula, entalpia total dos reagentes, X. Jogo menos 330 para a esquerda, vai ficar 350 mais 330. Isso é igual a menos X. Então, menos X é igual a 680. X é igual a menos 680. Então, o calor, né, a entalpia ou calor de formação da glicerina é de menos 680 quilojoules por mol. Beleza? E no mesmo item B, olha o que ele pergunta, galerinha. Considerando a constante universal dos gases 0,08 atm vezes litro vezes mol menos 1 vezes Kelvin menos 1, né? Essa constante universal dos gases é o R. Observem as unidades, ó, atm vezes litro vezes mol a menos 1. Então, observem, se ele te deu R, tem que obedecer as unidades. Ó, pressão tem que usar em atm, volume em litros. O que é mol menos 1, Kelvin menos 1? A mesma coisa que atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, obedecer as unidades, número de mols N e a temperatura em Kelvin. Bom, calcule o volume de gás hidrogênio em litros, produzido a 1 atm 300 Kelvin, quando a reação de conversão da glicerina consome 35. Então, presta atenção. A equação que ele deu para a gente, ó, 1 mol de glicerina, né, consome 350. Então, 1 mol
mol, 350. Só que ele quer saber em relação ao consumo de 35. Então, em relação a 35 quilojoules, quantos mols de glicerina eu vou ter? 0,1. Essa é a quantidade em mol de glicerina. Mas ele pergunta volume de gás hidrogênio. Então vamos relacionar agora. Olha a equaçãozinha de azul ali, ó. 1 mol de glicerina está para 4 mols de gás hidrogênio. Então, 0,1 mol de glicerina, que é o que foi produzido, produz X mols de gás hidrogênio. O balanceamento fala que cada mol de glicerina, 4 mols de hidrogênio. Aqui podia fazer direto, a proporção é de 1 para 4, tenho 0,1 de glicerina, vou ter 0,4 mol de gás hidrogênio. Então, a quantidade produzida, 0,4 mol de hidrogênio. Só que ele quer saber o volume, PV/NRT. Pressão, ele falou, 1 atm. Volume, vou descobrir. N, número de mols, acabei de descobrir, ó, 0,4 mol. R, a constante, 0,08. Em temperatura em Kelvin, ele falou 300. Só multiplicar. Volume de gás hidrogênio, 9,6 litros. Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.